Fazendo agora então, pessoal, em continuidade a análise do artigo 304 do CPC, né, que trata ainda da tutela antecipada em caráter antecedente, menciona aqui um instituto novo, né, uma criação do CPC atual com relação à possibilidade da tutela provisória se estabilizar no tempo. Ou seja, mesmo após o arquivamento do processo, a tutela provisória continua sendo eficaz, né? E os seus efeitos, a sua eficácia, ela se estabiliza no tempo de maneira por prazo indeterminado, ok? Ou até que seja proposta uma ação, como nós vamos ver aqui agora na análise do 304, tá? O 304, ele dispõe da seguinte forma no caput. A tutela antecipada concedida nos termos do 303, ou seja, de forma antecedente, então é quando o juiz entende que há elementos e concede aquela tutela provisória de urgência antecipada requerida de maneira antecedente, tá? A tutela antecipada concedida nos termos do 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Qual é o recurso? O recurso de agravo, né, pessoal? O recurso de agravo de instrumento, como nós vimos na forma do 1015, inciso 1 do CPC. Então, como diz o caput, uma vez sendo concedida a antecipação da tutela na forma do 303, né, de maneira antecedente, o demandado, o requerido, ele deve recorrer desta tutela, dessa decisão interlocutória que concede a tutela, sob pena de que a antecipação da tutela, ou seja, essa tutela provisória antecipada, ela tenha os seus efeitos estabilizados indefinidamente no tempo, ou seja, ela fique surtindo efeitos, né, de forma por prazo indeterminado, tá? Então, para que não haja estabilização da tutela, nos termos do 304, a parte contrária, ela tem que recorrer imediatamente, eu digo imediatamente, mas no prazo então do agravo de instrumento, né, no prazo de 15 dias da intimação da decisão que concedeu a tutela, ela tem então prazo de 15 dias para recorrer daquela decisão, tá? Segundo nos fala o Marcos Vinícius, para evitar essa estabilização, para evitar que a tutela se mantenha eficaz no tempo de maneira indefinida, por prazo indefinido, indeterminado, tá? Explica o Marcos Vinícius num trecho de doutrina que recortamos e trouxemos no material de vocês, né, para ilustrar melhor na palavra do doutrinador como funciona essa questão da estabilização dos efeitos da tutela. Diz o Marcos Vinícius: é fundamental que o réu seja citado de imediato após o deferimento da tutela antecipada antecedente, para que dela tome ciência e para que possa fluir o prazo de interposição de agravo de instrumento, tá? Então ele é citado para saber que já está correndo o seu prazo de agravo, tá? Como se verá a seguir, a interposição de recurso contra essa decisão poderá ter consequências fundamentais sobre a medida já deferida pelo juiz, tá? Então, consequências no sentido de permitir essa estabilização ou não, né? Se nós vamos ver, vai depender da postura de ambas as partes, não só do réu que deve recorrer para que não se estabilize, e se não recorrer, a tutela se estabiliza, mantém-se eficaz provisoriamente, mas por tempo indeterminado, tá? E vai depender da postura do autor também, como a gente vai ver assim. Tá? Com a citação do réu, que será cientificado da tutela antecipada, passará a correr para ele apenas o prazo de recurso. Não estará correndo ainda o prazo de contestação, porque o pedido nem sequer terá sido aditado e complementado pelo autor, que, como visto, terá ainda um prazo de 15 dias para fazê-lo. Tá? Então é depois do deferimento a citação por parte do réu, né? Mas ele é citado apenas para apresentar recurso. Ele ainda não apresenta contestação, porque primeiro o autor terá 15 dias ou mais para aditar a petição inicial. Tá? E depois do aditamento da petição inicial é que o réu vai ter direito de defesa, vai poder exercer o seu direito de defesa. Tá? Diz ainda o Marcos Vinícius que, na verdade, apresentado o aditamento, a contestação deverá ser apresentada no prazo estabelecido no artigo 335.
tá? Então, havendo audiência de conciliação e mediação, né, o prazo para contestar corre da audiência de conciliação e mediação quando não há acordo, né, ou quando uma das partes não comparecem, né? Ou seja, na forma prevista no 335, né, naquela forma para abertura, início do prazo de contestação. Então, o início do prazo de contestação só vai haver após a apresentação do aditamento pelo autor. Okay? Só aí é que então começa a correr o prazo para o réu contestar, certo? Quando falamos então dessa estabilização da tutela, temos que destacar que, uma vez sendo deferida a tutela, a conduta das partes, ou seja, de autor e réu, repercutirá na questão da estabilização dos efeitos dessa tutela, ou seja, de que essa tutela ela se mantém eficaz e estável por tempo indeterminado, ok? Tutela provisória, que é isso que nós estamos falando, né, pessoal? Mas de que modo isso ocorre, então? De que modo depende da postura de ambas as partes para que possamos falar de estabilização da tutela provisória, tá? Primeira hipótese levantada, então, né? Quando tratamos de estabilização da tutela e falamos da postura de ambas as partes. Vamos imaginar, então, o deferimento da tutela, porque para que haja estabilização, o juiz deve deferir a tutela. Ela começa a surtir efeitos. Ela é uma decisão provisória, mas que é eficaz, né? Que surte efeito, é eficaz no meio social, é eficaz entre as partes, tá? O autor, uma vez deferida a tutela, o autor tem 15 dias para aditar a petição inicial. 15 dias ou mais, como diz o CPC, para aditar a petição inicial. Se o autor faz o aditamento, o processo vai seguir em seus posteriores termos, tá? E aí a tutela provisória ela vai conservar a sua eficácia durante a pendência da ação, tá? Assim que o juiz profere uma decisão final, uma sentença, tá? Confirmando o direito do autor, a eficácia da tutela provisória ela vai ser absorvida pelo julgamento final, tá? Então, depois do pedido final confirmado pelo autor e expirado aí o prazo de defesa do réu, né, pessoal, preenchidas as condições da ação, o juiz vai poder proferir um julgamento de mérito, tá? E nesse caso não falamos aí de estabilização do prazo de estabilização da tutela provisória antecipada, tá? Na forma prevista aí no artigo 304. Tá? Então, havendo um pedido de tutela provisória antecedente e depois havendo o aditamento por parte do réu trazendo o pedido de tutela definitiva, o juiz ele vai ter que analisar o processo, né? Então o processo vai correr e a tutela provisória ela se mantém eficaz, ela pode ser mantida, revogada pelo juiz a qualquer tempo, até o momento em que ele profere a sentença, né? Depois de dada a oportunidade de defesa para o réu, né? Expirado o prazo de defesa, se não houver necessidade de instrução probatória, porque se houver, a tutela provisória conserva sua eficácia durante a instrução probatória, até que o juiz profira um julgamento de mérito, e aí a tutela definitiva vai absorver a tutela provisória. Então ela acaba perdendo a sua eficácia pela absorção pelo provimento definitivo. Nesse caso, não falamos de tutela provisória que vai se manter eficaz, estável, né, por tempo indeterminado, tá? Ela se mantém, mas não há estabilização e continuidade da tutela provisória, porque no final a tutela definitiva substitui a provisória, ok? Segundo a doutrina, segundo Marcos Vinícius, haverá nesse caso apenas a manutenção da eficácia da medida até que ela seja substituída pelo provimento definitivo, podendo ser revogada, podendo ser mantida, tá? Ou até que essa eficácia então venha a cessar, né? Por conta aí do provimento definitivo proferido pelo juiz, ok? Então, nesse caso, a postura do autor foi aditar a petição inicial no prazo, certo? Segunda hipótese, já que falamos de depende da postura de ambas as partes para a tutela se manter estável, né? A tutela provisória surtir efeitos provisoriamente de forma estável no tempo, né? A segunda hipótese, deferida a tutela provisória de natureza antecipada, tá? O autor tem 15 dias ou mais para aditar a petição inicial, porém ele não o faz, tá? O autor não faz o aditamento da petição inicial. Nesse caso, o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito, tá? Porque para que haja análise do mérito, o juiz, a petição inicial tem que ser aditada,
Tá? Então, não havendo aditamento no prazo dado pelo juiz, né, de 15 dias no mínimo ou mais, o processo ele vai ser extinto sem análise do mérito. Nos termos do 303, parágrafo 2º, que lemos ainda há pouco, né? Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º do 303, ou seja, na hipótese de pedido de tutela antecedente, o processo será extinto sem resolução do mérito, ok? Aí é que vamos verificar a postura do réu, tá? Se o réu, e nós falamos que ele deve recorrer, né? Se o réu recorreu, ele interpôs um recurso de agravo de instrumento contra o deferimento da tutela por parte do juiz, fundamentado lá no 1015, inciso 1, tá? Se ele interpôs o recurso, como a petição inicial não foi aditada e o processo vai ser extinto sem análise do mérito, o recurso que está lá no tribunal, ele vai ser tido como prejudicado, tá? Porque o processo foi extinto sem análise do mérito. E aí o pedido recursal, em razão do pedido de tutela ter sido extinto, né? O pedido de recurso contra essa tutela, ele também vai ser extinto. Na verdade, fica prejudicado, não é analisado sequer pelo tribunal. Tá? O processo vai ser extinto também sem a análise da pretensão recursal. Tá? Com a extinção do processo e havendo então um recurso do réu, né, com a extinção do processo sem análise do mérito, porque o autor não aditou a petição inicial, e havendo o recurso do réu, a tutela antecipada antecedente não adquire estabilidade, ela perde a sua eficácia, tá? Ok? Então, primeira hipótese, autor faz o aditamento da petição inicial e não fala de estabilidade porque o juiz vai acabar no final do processo concedendo uma tutela final e aí essa tutela provisória só é eficaz enquanto a tutela final é deferida, tá? A outra hipótese é que o autor não adita a petição inicial no prazo de 15 dias ou mais que ele tem, tá? E o réu entra com recurso de agravo, tá? Nesse caso, o recurso de agravo fica prejudicado. E a tutela, ela perde a sua eficácia. Aquela tutela provisória perde a eficácia quando o juiz extingue o processo sem análise do mérito diante da falta de aditamento da petição inicial, tá? Então, é extinto sem análise do mérito e a eficácia da tutela é cessada. Não se fala em estabilização dos seus efeitos, da sua eficácia, tá? E o recurso interposto acaba sendo considerado prejudicado, tá? Em razão da extinção do processo principal aqui em primeira instância, no qual o recurso é acessório, né? Em razão da extinção do principal, o acessório acaba também sendo extinto sem análise do mérito recursal. É considerado então prejudicado o recurso, tá? Outra hipótese, né? Então falamos aí de autor não aditar, mas o réu recorrer. Agora vamos falar da hipótese em que a tutela provisória é deferida, o autor não faz o aditamento no prazo de 15 dias, tá? E aí isso leva à extinção do processo sem julgamento do mérito, como nós vimos na forma do 303, parágrafo 2º. E aí, verificando se o réu recorreu daquela decisão de tutela provisória antecedente, verificando que ele não apresentou recurso de agravo, deixando então de interpor esse recurso quanto ao deferimento da tutela, nesse caso é que vamos falar da tutela antecipada antecedente se manter estável, né? Ela vai então surtir efeitos, ela vai continuar sendo eficaz, até mesmo na hipótese de extinção sem julgamento do mérito, né? Porque não havendo aditamento da petição inicial, o juiz não irá fazer análise do mérito, ele irá extinguir o processo sem julgamento do mérito. Porém, como o réu ele tinha que recorrer para garantir que não houvesse estabilização da tutela, se ele não recorre, aquela decisão provisória, ela se mantém eficaz mesmo com o processo extinto sem análise do mérito, tá? Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, né? Mas é uma criação agora do novo código, né? Então, nesse caso, a tutela provisória concedida no início do processo, através de uma petição apenas parcial, né, ela se mantém eficaz porque o réu não recorreu da decisão, como diz o Código de Processo Civil, né, de que ele deveria, então, apresentar o recurso de agravo, certo? Ok? Falando então a respeito desta questão, né, pessoal, como menciona aqui
o material de vocês, o slide que compõe o material de vocês, tá? Então esta é a hipótese de estabilização. E aí eu volto a falar sobre isso, de que modo isso ocorre, tá? Mas mencionando antes até de que modo isso ocorre, de que modo pode ocorrer uma outra situação dentro do processo, é a hipótese do juiz indeferir a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, tá? Nós vimos que se ele indefere, o juiz determina o aditamento da petição inicial, e aí o prazo é de apenas 5 dias, como nós vimos, né? Havendo o aditamento no prazo de 5 dias, haverá então a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação e mediação, e no caso intimação para comparecer à audiência e para responder aos termos da petição inicial completa, né? Conforme diz aqui o 303, parágrafo 1º, incisos 2 e 3, que nós já analisamos, tá? Réu será citado e intimado para audiência de conciliação e de mediação, e não havendo a autocomposição, começa a correr o prazo para a contestação, tá? Isso quando indeferida a tutela antecipada, requerida de maneira antecedente, e realizado o aditamento, tá? E quando deferida a tutela de caráter antecipada de caráter antecedente, e se não for realizado o aditamento, tá? A petição inicial ela acaba sendo indeferida, então, por conta da incompletude, da não complementação das razões da petição inicial, né? E ela sendo indeferida, o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito, como nós vimos e menciona o parágrafo 6º do artigo 303, tá? Que o juiz, então, entendendo que não há elementos, né, indeferindo a tutela antecipada, o órgão irá determinar, o órgão jurisdicional, a emenda da petição inicial em 5 dias, sob pena de ser indeferida e sob pena do processo ser extinto sem resolução de mérito, tá? Então, essa é a possibilidade de indeferimento, tá? Como nós vimos, para que se fale em estabilização do efeito da tutela provisória antecipada requerida em caráter antecedente, deverá ter havido o deferimento dessa tutela, tá? E deverá ter havido a inércia do autor em não aditar a inicial e do réu em não recorrer com relação a esta tutela, tá? E aí eu trago uma lição doutrinária para explicar, nas palavras do Marcos Vinícius, como funciona essa questão da estabilização neste caso, tá? Diz o Marcos Vinícius: como o autor não aditou a inicial, o processo será extinto,